enfermeiro Carlos está bem disposto, já há algum tempo que não nos víamos e mais uma vez para falarmos de cuidadores, hoje com outro ponto de vista, da outra vez falamos muito do que é ser um cuidador informal, de pessoas que recebem essa carga, esse cargo, não é? De um minuto para o outro, falamos muito sobre isso, desta vez falamos de cuidadores familiares de pessoas com dependência física. Podemos trocar isto por miúdos, enfermeiro? Está bem disposto? Sim, muito bem disposto. Obrigado. E a Débora também está bem disposta? Também, obrigada. Okay. E, em primeiro lugar, cumprimentar a Débora e cumprimentar todas as pessoas que estão lá em casa e esperar que nós possamos dar aqui alguns contributos para que as pessoas possam cuidar melhor de um familiar com dependência física, como disse. Não é? O que é que se refere a uma pessoa com dependência física? Estamos a referir a uma pessoa que, por uma limitação física, não é capaz de satisfazer as suas atividades básicas de vida diária. Como, por exemplo, alimentar-se, como, por exemplo, vestir-se, como, por exemplo, mobilizar-se na cama, andar, ir à casa de banho. Isso mesmo. E, portanto, se a pessoa não é capaz de suprir, ou seja, de satisfazer estas suas necessidades básicas, vai precisar da ajuda, e neste caso, de um familiar cuidador. E é por isso que era a importância que é de um familiar cuidador que possa ajudar esta pessoa a manter-se no seu domicílio, porque se não tivesse a ajuda desta pessoa, ela teria que estar institucionalizada, não é? E, portanto, o papel mas há vários níveis de dependência, vários até graus e gravidades de dependências, não é? Claro. Há pessoas que até precisam de mais do que um cuidador, por exemplo, para se mexerem, para rodarem na cama, por exemplo. Claro que sim. Portanto, uma pessoa pode precisar só, por exemplo, de uma ajuda ao nível da supervisão. Pode precisar só de uma ajuda ao nível da orientação. Ou pode precisar de uma ajuda total, completa, exatamente. E por isso é que é fundamental que, quando as necessidades de ajuda do familiar cuidador são menores, isto dá menos sobrecarga, dá menos desgaste ao familiar cuidador. Quando ele tem uma dependência que se diga total, ou seja, as dependências podem ir desde leve, moderada, grave e elevada. Portanto, há vários níveis de dependência. E em função do nível de dependência vai precisar de mais ou menos cuidados. Daí a importância da formação dos familiares cuidadores. Não é? Da formação. Da formação, não é? Falando já então da formação, os enfermeiros, e este é um espaço em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, os enfermeiros têm um papel preponderante nisso, porque é preciso fazer uma ponte entre os médicos, os cuidadores, a própria família, o doente. Portanto, o que é que os enfermeiros podem dar de bom aos cuidadores? De bom, de útil para o dia-a-dia. Claro, eu acho que esse é um tema extremamente importante e os enfermeiros têm sido, por exemplo, das pessoas que mais têm investigado nesta área. E, por exemplo, eu no âmbito da minha atividade docente na Escola Superior de Enfermagem do Porto, tenho feito e tenho atualmente 2 ou 3 alunos em trabalhos de doutoramento a investigar sobre isso. Por exemplo, tenho uma enfermeira, Lia Sousa, que está no Hospital de São João, no Serviço de Neurologia, e que ela está a validar um programa sobre as necessidades de formação que o familiar cuidador precisa. Pois. Está a trabalhar com familiares cuidadores, porque a ideia não é a formação tem que ir de encontro às necessidades dos familiares cuidadores. E, portanto, ela está a trabalhar com um grupo de familiares cuidadores para ver 2 coisas. Qual é os conteúdos que eles precisam de saber para cuidar melhor de uma pessoa? E quais são a forma, como é que eles gostariam que esses conteúdos fossem transmitidos. Pois. Para validar este programa, para depois poder, no futuro, fazer isto de forma sistematizada e não fazer-se como se faz atualmente, que alguns serviços fazem de forma esporádica, mas outros, há familiares cuidadores que continuam a cuidar sem qualquer tipo de formação. Isso mete um bocadinho de medo. Claro. Ainda mais assustador é para as pessoas que estão envolvidas, porque Claro. de facto para nós que estamos aqui fora a conversar assim levemente sobre o assunto, já surgem muitas perguntas. Não imagino o que é estar na hora com uma pessoa doente que não se possa, com dependência física, e surgirem imensas dúvidas. O que é que a pessoa faz? Vai ligar a quem? À mãe? Ao pai? É que liga-se a quem na altura para satisfazer? Não é? Claro. Sim, há imensas dúvidas que eles têm e por isso, para além da formação, era muito importante que houvesse outro recurso institucional para isso mesmo que a Débora está a dizer, que era dizer, se eu tiver uma dúvida, a quem é que eu posso recorrer? O que é que eu faço? Nós, por exemplo, tenho outro aluno de doutoramento que está que é enfermeiro, portanto, o Pedro Neves, na OLS Matosinhos, e ele está, por exemplo, a criar um programa. Hoje em dia, como se utiliza muito já a internet, ele está a criar um programa online, portanto um portal, onde possa ter, por exemplo, alguns vídeos de esclarecimento de dúvidas dos familiares cuidadores.
que é vídeos simples, porque, por exemplo, as pessoas aprendem no hospital a alimentar, a mobilizar uma pessoa, a ajudá-lo a levantar-se e a colocá-lo, por exemplo, num cadeirão, a vestir-se. Por exemplo, uma coisa simples que é vestir uma pessoa e colocar a roupa pela mesma ordem com que ele se deve vestir. Quando os cuidadores chegam a fazer este treino, eles dizem, isso é muito simples. Mas depois, como nós não temos o treino de colocar a roupa pela ordem inversa com que vamos vestir, eles enganam-se sempre neste processo. E dizem, afinal, não era assim tão simples. E não nos podemos esquecer que os enfermeiros estudam anos e anos e anos para fazerem, às vezes, tarefas simples, para saberem o que fazer, onde tocar, onde não tocar. E, portanto, as pessoas são um bocadinho largadas ao acaso, os cuidadores, não é? Calhes, como eu disse há pouco, um cargo e uma carga, uma pessoa para cuidar. Eu não imagino o que seja. Claro, há muitas dificuldades e muitos estudos apontam isso, que é as pessoas têm... Há um estudo que foi feito aqui no Grande Porto, também foi feito por um colega nosso, o professor Paulo Parente da Escola de Enfermagem do Porto, e onde verificou, por exemplo, que as pessoas que estão a cuidar de uma pessoa dependente em casa fazem alguns cuidados básicos, mas há muitos cuidados específicos que são muito negligenciados. Eu vou dar um exemplo. Ao nível disto que eu disse, as atividades básicas, mais ou menos as pessoas sabem fazer, porque as pessoas naturalmente são preparadas para cuidar. Mas, por exemplo, se nós tivermos um doente que tem uma anquilose do braço, que tem o braço que está ligeiramente... que não tem movimentos... Não tem flexibilidade no braço. Isso mesmo. E, portanto, fazer esta estimulação de flexão do braço já são poucas pessoas que fazem. Pois. Por exemplo, ao nível da estimulação sensorial, já para não falar, por exemplo, ao nível das atividades de estimulação cognitiva, não é? Por exemplo, nós estamos agora numa época do Natal e o desafio era para os familiares cuidadores que eles pudessem integrar as pessoas dependentes também na preparação das atividades. Porque às vezes há uma tendência que é a pessoa está dependente e as pessoas fazem as coisas e não envolvem as pessoas em todas as tarefas do dia-a-dia. A pessoa está dependente e dizem, ficas aqui ao pé de nós, mas ali sentadinho, sem te mexer muito para não acontecer nada de grave nesta noite de Natal. E há a possibilidade então de desenvolver. Claro, porque assim... Só que as pessoas às vezes até têm medo de fazer que algo vá estragar o estado de saúde da pessoa, não é? E isso, lá está, depende muito da formação e pode fazer treino sobre isso. Mas é muito importante que as pessoas não se foquem só nas atividades básicas, porque do comer, do vestir, tem que ser e devia-se ir mais além, não é? Porque há por exemplo, se eu estiver uma semana numa cama sem fazer estimulação física, eu vou fazer alguma atrofia. E é dizer às mesmas pessoas, se eu não tiver alguém, por exemplo, a poder fazer alguma atividade cognitiva, eu do ponto de vista cognitivo também vou ter uma atrofia, ou seja, vão diminuir as minhas capacidades cognitivas. E é possível envolver essas pessoas nas atividades de Natal, na alimentação, na preparação do almoço. Por exemplo, se as pessoas estiverem a ver o programa, no final podem falar sobre o programa às pessoas com isso. Porque isso estamos a estimular uma série de funções cognitivas. Claro. Sem se aperceberem, ao falar estamos a fazer imensas coisas, até os gestos. Exatamente, isso é que é a grande vantagem, porque os exercícios de estimulação cognitiva, se não forem feitos desta forma, muitas vezes podem se tornar aborrecidos para as pessoas. E se nós colocarmos começa a ser penoso para todos, para quem está dependente e para quem está a cuidar da pessoa doente. Não é? Claro. E por isso há muitas coisas simples. Por exemplo, convidar alguém lá à casa para falar com a pessoa dependente. O fato de nós estarmos a interagir com o outro de alguém, a contarmos uma história, a falarmos sobre as nossas coisas, isto é muito importante para as questões da estimulação da nossa cognição. Um dos problemas que nós encontramos no mundo dos familiares cuidadores é da pouca interação social que eles têm. Ou seja, há um isolamento quer de quem cuida, quer da pessoa dependente. E, portanto, sensibilizarmos estes familiares cuidadores para a importância da interação, quer entre eles, quer com outras pessoas externas, isto é fundamental para um e para o outro. Esse é um dos problemas dos cuidadores. O medo, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso levar, como é que eu vou manusear. E a forma de dar a volta a esses problemas passa muito por aí com a interação com os enfermeiros, aprender como se faz, porque depois os enfermeiros não estão em todo lado. Claro, sem dúvida. O que devia ser era nós avaliarmos estes familiares cuidadores, por exemplo, se estes familiares cuidadores têm conhecimentos, capacidades e recursos para poder cuidar bem daquela pessoa. Pois. É muito importante dizer isto, que é um privilégio para um familiar cuidador poder cuidar do seu familiar no seu domicílio. Isto é um privilégio. Para ele e para quem é cuidado.
seja, o cuidado em casa pode não ter do ponto de vista técnico... Tudo o que esteja ali, tudo o que seja preciso às vezes, não é? Isso, como seria numa instituição, Pois. mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da relação, do ponto de vista da dignidade da pessoa, é muito melhor eu estar em casa, desde, claro, cumprindo alguns pressupostos. E por isso é que era fundamental garantirmos, por exemplo, que este familiar que está a cuidar tem conhecimentos para poder cuidar. Ele não precisa de ser um profissional de saúde. Por isso é que é importante a formação adaptada a cada caso. Ele precisa de saber dar resposta às dificuldades, às necessidades daquele seu familiar. Claro. Portanto, conhecimentos, capacidades, recursos. Porque às vezes há muitas coisas simples que a gente vê que muitos familiares cuidadores podem estar sobrecarregados porque não têm conhecimento dos recursos que podem utilizar. Recursos, para, por exemplo, imagino que muitos dos familiares cuidadores têm uma idade muito avançada. Alguém com mais de 80 anos, 20% tem mais de 80 anos, por exemplo. Cuidar de outra pessoa. É cuidar de outra pessoa. Como é que eu vou mobilizar uma pessoa, por exemplo, que não tem mobilidade no corpo? E como é que eu vou colocá-la em decúbito, por exemplo, de lado? Ou como é que eu vou colocá-la da cama para um cadeirão? Hoje em dia há uma série de recursos que as pessoas podem utilizar para facilitar estas tarefas. Mas se as pessoas não conhecerem esses recursos, como é que as pessoas os vão utilizar? E esse é que é um problema. Esse pode ser uma ajuda que eu acho que devia ser sistematizada. Eu penso que em Portugal vai-se trabalhar nesse sentido, mas devia haver em todos os sítios um programa estruturado para poder servir de ajuda a estes familiares cuidadores. Olha, deixe-me dar-lhe os parabéns, porque eu sei que é um estudioso destas áreas e faz muito por estas áreas, por isso eu gosto muito de o receber aqui e pronto. E tem sempre uma conversa muito fluida, que é bom também para as pessoas perceberem que há muito a fazer, mas há muitas coisas também bem feitas e algumas em seu nome. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, enfermeira. E um bom Natal para si. Obrigado. Ora bem, vamos lá descomprimir um bocadinho, dançar um bocadinho.